Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, que alegria podermos estar celebrando a ressurreição do Senhor. Alegria maior podermos estar celebrando a ressurreição do Senhor, aquele que é imenso, aquele que vem e se deixa alcançar por nós. Os santos padres nos dizem que não há alegria maior que a liturgia nos convide a viver, senão essa. A sua finalidade não é simplesmente para vivermos aqui sorrindo, mas essa alegria é para encontrarmos o Cristo. Quem encontra Jesus tem a alegria. Quem encontra Jesus é capaz de sorrir em meio às adversidades, em meio aos medos. Essas mulheres, tomadas por medo, foram em busca do Senhor. E ao encontrá-lo, expressaram toda a alegria da alma. E como alegres mulheres, foram anunciar o que encontraram. Meus irmãos, quando se procura o Senhor de todo o coração, a alegria toma conta de nós. Quando se procura o Senhor com toda a alma, a alegria invade essa alma. Porém, é uma procura exigente. É uma procura que passa
por todas as instâncias do nosso dia, que passa pelo nosso trabalho, que passa pelas nossas tarefas, e o desafio é encontrar o Senhor para celebrar com alegria a sua presença. Como é bonito o que essas mulheres descobriram. Elas descobriram que a missão começa aos pés de Jesus. Elas descobriram que a missão começa de joelhos, dobrados aos pés do Senhor. Elas descobriram que a alegria da missão está justamente em prostrar-se diante dos pés do Mestre, para dele receber o mandato: ide anunciai. Aos pés do Senhor, a nossa missão adquire vitalidade. Aos pés do Senhor é possível servir com alegria. Aos pés do Senhor é possível crescer na vida espiritual. Santo Tomás, ele diz que o primeiro passo para progredir na vida espiritual é encher o coração de alegria. A alegria não do mundo, mas essa alegria por ter encontrado Jesus. Essa alegria por ter se deparado com aquele que está ressuscitado. E alguns dos sinais da sua ressurreição é justamente a alegria. Um dos sinais importantes de quem encontrou o Cristo ressuscitado é levar a boa notícia com alegria. Mas é também encontrar com os outros na alegria. Meus irmãos, as nossas casas e a nossa casa precisa ser contagiada pelos sinais do ressuscitado. Precisa ser contagiada pelos sinais do vivente, do Deus imenso. A nossa família, Canção Nova, a nossa família, povo de Deus, precisa estar contagiado por esse sinal de ressurreição. Porque é dele que provém toda a nossa vida. Celebrar a ressurreição do Senhor, mais do que ser um acontecimento, é uma vida. Nós somos testemunhas disso. Mais do que um acontecimento, é uma vida. E é uma vida que se distribui em meio àqueles que o encontram. O Senhor permanece ressuscitado no nosso meio. O Senhor permanece vivo e dá para nós Gaudium cum Pacem, alegria e paz. Essa alegria e essa paz que deve ser transmitida de coração, mas também com as palavras, com os nossos gestos. Nós temos a graça de viver esse segundo ano diante do Deus imenso. O que é esse acontecimento? É a experiência da ressurreição acontecendo na Canção Nova. É a experiência da ressurreição se dando em nossa vida. É a experiência da ressurreição que começa a partir do nosso interior e que vai contagiando carisma, vai contagiando os nossos trabalhos, vai contagiando a nossa caminhada, vai contagiando todos os que de nós se aproximam. Deus imenso é o ressuscitado que é adorado entre nós. Ele tem todo o direito de ser aquilo que é. E nós temos todo o dever como consagrados de render-lhe a glória, o louvor, a honra que lhe é devida. Encher o coração de alegria ao encontrar com o Senhor é dar-lhe tudo o que ele merece. Encher o coração de alegria é descobrir que a força da consagração está aos pés do Senhor. A força da nossa consagração está diante de Deus.
quando nos prostramos. É por isso, irmãos, que não podemos ceder ao pecado. É por isso que estar diante do Deus imenso é clamar por santidade. Quando nós, consagrados, pessoas que querem entregar a vida a Deus, fugimos ou desviamos da presença de Deus, a nossa missão tende à falência, tende ao fracasso. Quando nós imaginamos que evangelizar é distante do Senhor, a nossa evangelização não contagia. Evangelizar, por primeiro, é se colocar numa atitude de aprendiz aos pés do Mestre. Evangelizar é, por primeiro, se colocar como alguém que necessita, em tudo, da presença do Senhor e da sua alegria, para sermos comunicadores. A nossa comunicação do Senhor vivo passa, por primeiro, a experiência vivida com Ele. Meus irmãos, hoje nós celebramos a alegria de mulheres que encontraram num túmulo uma boa notícia, de mulheres que encontraram no lugar de morte a força da vida, o anúncio da vida. Somos nós convidados a levar do nosso lugar, aonde estivermos, o anúncio da vida. Interessante que os judeus, os doutores da lei, aqueles que pagaram 30 moedas para que Jesus fosse entregue, agora eles dão um valor muito maior para que seja escondido a verdade da ressurreição. Porém, a ressurreição não se conteve no que eles fizeram. A ressurreição precisa ir e deve ser a grande força da nossa evangelização. Nenhum dinheiro pode deter a verdade que encontramos. Ninguém pode parar o ressuscitado que continua a agir entre nós. Sejamos nós, irmãos, aqueles que colaboram, que convivem com Ele e tornamos as nossas casas, a nossa missão, o lugar onde estivermos, cheio dessa alegria. O ressuscitado vive entre nós. Jesus, o Senhor, merece todo o nosso louvor e glória. A Ele, o eterno aleluia, como diz Santo Agostinho. A Ele, o eterno louvor, como diz os santos padres. A Ele, a eterna alegria e o júbilo por aqueles que o descobrem como Senhor de suas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como nós estamos celebrando ainda a Páscoa do Senhor, esse segundo dia, que é como se fosse um domingo, somos convidados a elevar nosso clamor aos céus. Já aqui nessa tenda, iniciarmos os louvores ao Deus imenso. Lhe convido a ficar de pé e erguendo os nossos braços.